A palavra profeta, como nós falamos no outro vídeo, ela vem do verbo prophet e significa basicamente duas coisas: falar diante de, ou anunciar diante de, ou inspirar. Então nós temos que cuidar, tudo que nós falamos pode ser profético. Profecias maiores e profecias menores. Profecias menores são aquilo que o diabo ou Deus pode usar na nossa boca. Você pode começar a falar coisas sobre o seu dia e essas coisas podem tornar a ser verdade. Essas coisas podem ser positivas, essas coisas podem ser negativas. Por isso que uma geração de profeta, pessoas que acreditam que se o que elas falam pode se tornar uma verdade, elas precisam buscar uma inspiração na palavra do Senhor para entender o que você pode falar com seu filho, o que você não pode falar com seu filho, o que você pode falar para as pessoas, o que você não pode falar para as pessoas. Então é muito importante para um profeta, para uma geração de profetas, ser movido no seu caráter ao ponto de Deus conseguir administrar o seu caráter, inspirar o seu caráter, o seu interior e influenciar, inspirar e controlar o nosso interior. Aí você vai dizer para mim, eu não posso então dizer o que eu quero? Não, não pode dizer o que eu quero, porque a nossa boca ela é muito influenciada por aquilo que está dentro do nosso interior. A Bíblia fala, a boca fala o que o coração está cheio. Se eu e você somos uma geração de profeta, nós temos que entender tempo na presença de Deus é extremamente necessário para essa geração, para nós captarmos a profecia. Lembre-se o que nós falamos no outro vídeo, existe uma palavra que está sobre a nação brasileira, uma palavra de que nós seríamos o celeiro do mundo. E isso não significava só em dinheiro, isso significava em ter uma atmosfera no Brasil de santidade, uma atmosfera no Brasil do céu, e nós exportarmos essa atmosfera para todas as nações. E se você compreender e entender, nós não estamos exportando uma atmosfera. Hoje nós somos conhecidos por corrupção, já fomos conhecidos pelo futebol, já fomos conhecidos pela mulher seminua e já fomos conhecidos por muitas coisas ruins, pelo narcotráfico. E a palavra profética diz que nós seríamos o celeiro, ou seja, nós abasteceríamos o mundo com o céu, trazendo para o mundo a esperança do que está acontecendo no Brasil. E qual que é a esperança do que está acontecendo no Brasil, querido? Se nós não buscarmos a Deus, se nós não deixarmos a palavra do Senhor mudar a nossa vida, nós não vamos ter um falar diferente. Então a primeira parte da profecia, ela é a profecia leve. Tudo que eu falo pode ser profético. Então eu preciso ser inspirado pela palavra do Senhor. A segunda profecia é aquela pesada, que eu estou tanto no Senhor que eu libero uma palavra e digo assim diz o Senhor, ou seja, eu estou falando a vontade de Deus. E quando um profeta diz assim diz o Senhor, querido, a Bíblia diz que nós não devemos confiar num profeta, não devemos respeitar um profeta quando ele diz uma coisa, termina a frase dizendo assim diz o Senhor, e aquilo não acontece. Então não foi o Senhor que diz, foi qualquer pessoa menos o Senhor. Se eu digo assim diz o Senhor, tem que acontecer. Nada impede Deus, ninguém consegue impedir Deus de fazer aquilo que Ele tem para fazer ou fazer aquilo que Ele vai fazer. Então fique muito esperto com profetas que dizem, que falam coisas só para te bajular, que falam coisas só para te alegrar, que não confronta você numa verdade. Lembre-se, a profecia ela tem três finalidades: ela exorta, ela consola e ela edifica. Ou seja, se a palavra de Deus não me exortar a que eu vá me edificar, ou seja, se eu não for uma geração separada pelo Senhor, uma geração que vai para um lugar no Senhor, aonde o Senhor vai construir o caráter de Cristo dentro de mim, provavelmente eu não vou falar aquilo que o Senhor quer que eu fale, provavelmente eu vou ficar só em moveres, provavelmente eu vou ficar somente sentindo coisas na dimensão natural, mas jamais terei a construção de um caráter, o caráter de Cristo dentro de mim. Jesus falava pela palavra, Jesus agia pela palavra. E falando em oração, querido, nós que não amamos a oração, oramos tão pouco. Preste atenção, Jesus, que foi o verbo encarnado, ou seja, a palavra encarnada, o que ele mais fazia nessa terra era orar. Jesus, que a palavra diz que o Espírito Santo o investigou e não encontrou nele falha, não encontrou nele pecado,
ele orava, imagina nós que somos pecadores, nós que se o Espírito Santo investigar, encontrará muitas coisas dentro de nós, e a única esperança dessas coisas ruins encontradas dentro de nós, sair de nós, é se a palavra de Deus construir o caráter de Cristo dentro das nossas vidas. A tua grande arma, querido, está a falar. A tua grande arma. Deus deixou a sua palavra. Deus não deixou um anjo. Deus não deixou um arcanjo. Deus deixou a palavra dele. Porque palavras constroem sentimentos ou palavras destroem sentimentos. A palavra de Deus precisa construir sentimento dentro de você. Sentimento para o céu. Sentimento do céu. E você precisa construir sentimentos quando você fala. Não sentimentos de raiva, mas sentimentos de desejo de que essa geração busque a face do Senhor Jesus. Te espero no próximo vídeo. Deus te abençoe.